Olá, bom dia, graças e paz a todos, que Deus abençoe esse sábado, essa manhã abençoada de hoje, né, que o Senhor fez, nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu quero falar sobre alguns personagens bíblicos que lutaram contra a ansiedade, que hoje chamamos de depressão. A ansiedade aflige inúmeras pessoas e é uma das causas mais comuns e angustiantes de sofrimento que alguém possa ter. Eu já tive, acho que muita gente que está me assistindo já passou por isso. E, na verdade, os cristãos não estão imunes a isso. Em Provérbios 12, 25 diz, que a ansiedade no coração do homem causa, sofrimento, mas uma boa palavra o alegra, né? Aqueles que sofrem de ansiedade podem experimentar sofrimentos intensos, tais como tristeza, raiva, desesperança, fadiga, vários outros sintomas, né? Para citar só alguns, né? E a ansiedade traz esse tipo de desencadeia essas situações difíceis. A ansiedade é muitas vezes desencadeada por circunstâncias, né, da vida e pode levar a pessoa até o abismo, né? Se a pessoa não se cuidar, essa ansiedade acaba virando numa depressão e isso, uma depressão generalizada, pode levar a pessoa até óbito, né, a doenças cardíacas. Então existem na Bíblia inúmeras referências bíblicas sobre a ansiedade. As escrituras, elas descrevem a luta de pessoas que sofriam de ansiedade, mesmo sendo servos e servas fiéis a Deus, né? No caso de Elias, por exemplo, Elias ficou ansioso quando ele foi repreendido enquanto esperava um momento de triunfo, né? Então suas grandes esperanças foram esmagadas nesse tempo, né? E ele ficou doente no coração. Até esse ponto a Bíblia nos ensina que Elias ele tinha sido um grande homem, né? De coragem espiritual, de elevo mesmo, de impacto nessa área. Mas ele agora entra num colapso, né? E ele foge quando Israel mais precisa de sua liderança, conforme a própria Bíblia menciona, e a gente vê que possivelmente ele estava perdendo a chance, né? Ali a nação israelita de um arrependimento nacional, né? E Elias fica tão deprimido que se torna até um homem com tendência suicida, né? Ele sofria de ansiedade espiritual, um tipo de ansiedade específico, né? Que está relacionado ao compromisso com Deus, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus é Deus, homem é homem, né? Isso é coisa de ser humano. A ansiedade de Elias, por exemplo, junto, né, com muitos outros personagens bíblicos, né, nos alerta que nós estamos, que estamos comprometidos com Deus, tá? Mas mesmo assim não estamos necessariamente isentos de ficarmos ansiosos. Mesmo estando comprometidos com Deus, mesmo que estamos comprometidos com a obra de Deus, mesmo que estamos comprometidos com a oração, mas ainda não estamos isentos de sermos ansiosos. A Bíblia fala também de Davi, né? Que aí a gente vê, né, gente, que até os reis sofrem, né? Até os reis sofrem. O rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, conforme Atos 13, 22, a palavra fala, não é? Na verdade é um típico ilustre de Israel, né? Um assassino de gigantes, um homem que matou o urso, o leão, né? E desde a sua juventude, Davi era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Aqui também estava um homem dado à ansiedade em meio ao seu sofrimento, né? Em meio às lutas. Se você, talvez, já como eu, já esteve ansioso, né? Você conhece os sintomas. São fraquezas, né, no coração, dias intermináveis, na verdade, noites, por isso que a pessoa só quer dormir, 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 noites sem dormir, lágrimas, medo obsessivo, e às vezes dormência, dorme muito, né? Isso só para citar alguns dos efeitos que esse mal nos causa. E quando a gente lê Salmos, fica muito claro, né? A gente percebe que o rei Davi experimentou muitos
dos mesmos sintomas de ansiedade, e em tempos, né? No entanto, mesmo durante sua ansiedade, Davi nunca deixou a peteca cair. Ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Quer dizer, aconteça o que acontecer, eu te louvarei, né? E não importa as circunstâncias, né? Então, Davi ainda é capaz de cantar louvores a Deus. E, aliás, os melhores salmos de Davi, as melhores falas de Davi, foi no momento de angústia, no momento de decepção, no momento de luta, no momento de ansiedade, no momento de aflição, né? E é relatado em alguns salmos, né, as ansiedades de Davi, que derivam de várias causas possíveis, né? Não estamos aqui para enumerá-las, mas só para decorrer mesmo, para, na verdade, salientar sobre esse assunto. A gente tem outro personagem que é muito conhecido de todos nós, Jonas, né? Possivelmente a razão de Jonas para ficar ansioso, ficar depressivo, foi porque a Síria naquele tempo era uma ameaça contínua ao povo de Deus, à instância de Israel, né? E o profeta esperava que essa ameaça desaparecesse, né? E a sua destruição acontecesse. É o que acontece muitas vezes. A gente confunde as coisas. Aquelas pessoas que nos fazem tanto mal, a gente quer que elas morram. Às vezes, mesmo sendo cristãos, sem querer, às vezes, se você não tomar cuidado, você concorda com pena de morte. Já quer que aquela pessoa, aquele bandido que matou algumas pessoas, que estuprou alguém, a gente já fica com aquele senso de justiça. Se o cara precisa matar, precisa vir pena de morte, precisa destruir e tal. Mas Deus pensa diferente. Por isso que a palavra diz em João, 1 João, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, amar aí é perdoar, ter misericórdia também. Então isso é visto nas palavras do próprio Jonas, não é? No capítulo 4, versículo 3. Ele dizia para Deus: por que agora, Senhor? Por que agora, ó Senhor? Senhor, tira-me, peço-te, tira a minha vida. Eu não quero ir para essa missão. Eu prefiro que o Senhor me mate. Porque me é melhor morrer do que viver. Eu prefiro morrer do que ver esse povo bem. Eu prefiro morrer do que ver essa nação dos ninivitas bem. Esses assírios são malvados, eles vêm muito tempo nos massacrando, né? Mas Deus não destrói sem antes dar muitas oportunidades. Deus não desiste sem antes dar muitas, porque apesar de Deus ser também justiça, mas Ele é longânimo, Ele é um Deus de amor, Ele não tem prazer na morte do ímpio, Ele não quer que ninguém se perca. E a verdade é que Jonas poderia ter se alegrado, na verdade, pela atitude de Deus, né, com o perdão que foi concedido aos ninivitas, mas na sua autopiedade, na sua autocomiseração, que cegou os seus olhos para a misericórdia de Deus, e ele começou então a fugir para não desempenhar o papel que Deus o levantou para fazê-lo. Nós temos um outro personagem por nome Jó, que também é um clássico muito conhecido, né, de todos nós, que Jó não era para menos, mas que sofria de ansiedade. Claro que depois de muitas perdas pessoais, né, que aconteceu na vida dele, primeiro ele perdeu os seus bens materiais, todos, só vinha notícia ruim sendo contada, sempre o mensageiro trazendo que restava. Depois perdeu todos os seus 10 filhos, então ele foi devastado por uma grande aflição física também, uma grave enfermidade física, que rompeu em furúnculos no seu corpo, que fedia, ele coçava com cacos, né? E era muito doloroso e coçava, só fedia. A esposa não aguentava mais ficar perto. A Bíblia diz que Jó, ele abre a sua boca e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Maldita a hora que eu nasci, por que eu vim nesse mundo? É assim que acontece com os seres humanos, amados. Por mais fortes, por mais chegados a Deus que sejamos, quando vem o sofrimento, por um tempo, por um instante ou por algum período, a gente fica ali sentindo autocomiseração, sentindo vontade de não ter nascido, sentindo vontade de nem existir. E isso é inevitável. Às vezes pensar em suicídio, acontece isso, né, na vida de muitos, né? E Jó dizia: por que eu não morri ao nascer, né? Então, saí do ventre, e expirei. Por que eu não morri quando saí do ventre, né? Porque é dada a luz ao que sofre, né?
e vida à alma amarga? Por que Deus preserva a alma amarga? Por que eu tenho que viver na amargura? Né? E que eu anseio pela morte, mas não anota, né? Em todo tempo ele exalta, né? A Deus quando ele encontra a graça, logo ele se recupera, né? Não há nota de que ele foi sucumbido, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, não é? Ele falava lá em Jó 2, versículo 1, 11, 20, 22 e 26, não estou tranquilo, nem sossegado, nem descanso, né? Mas vem o tumulto, não estou bem, não estou tranquilo, não estou sossegado, mas aí está o tumulto, o caos que a minha vida se transformou, né? A gente sabe que Jó aí nesse período está numa batalha na qual ele não entende, né? Não entende por que Deus está permitindo o seu sofrimento. A pior coisa é isso, é você sofrer sem saber por que está sofrendo, né? Ele acusa Deus de ser a causa disso. No entanto, né, a perseverança de Jó, né, fala mais alto, tá? A perseverança de Jó acaba glorificando a Deus. E Deus conhece e sabe que dentro do contexto que ele estava vivendo, ele se portou de melhor a melhor do que qualquer outro ser humano, né? Porque, na verdade, ele glorificou a Deus, porque ele respondeu ao desafio de Satanás e mostrou aos espíritos invisíveis, né, bem como aos homens, ele disse que ainda que Deus dá, Deus tira, ainda que eu morra, meu Redentor vive, não é? Então, ele entende que ainda Deus tem o controle de tudo e cabe a Deus decidir todas as coisas. A gente tem também no Evangelho pessoas assim, como Marta, que é uma figura significativa no Novo Testamento, né? Uma amiga de Jesus, né? E alguém que muitas mulheres podem se identificar hoje com ela, né? Ela é mencionada nas Escrituras pelo menos 3 vezes, né? Ela morava em Betânia, né? Com sua irmã Maria e seu irmão Lázaro, tá? A quem Jesus ressuscitou dos mortos. A casa de Marta e Maria e Lázaro, em Betânia, era um lugar onde Jesus fazia paradas. E ali parava para descansar, para ministrar ele com seus discípulos. E a história com a qual ela é comumente associada aqui, é comum associar, é uma referência em Lucas capítulo 10, que ela está em Betânia, na verdade, né, uma pequena cidade perto de Jerusalém, onde está hospedando Jesus e os 12 discípulos de Cristo na sua casa, talvez num dia comum de semana. Jesus era conhecido por Marta e seus irmãos. No dia, na verdade, dessa visita de Jesus, Marta estava focada nas coisas materiais. Talvez não era a primeira nem a única visita de Jesus, mas essa em especial narra esse episódio, não é? E nessa visita, Marta estava focada em ser uma boa anfitriã, não é? Não tirar o mérito dela, né? Pelo amor de Jesus que ela tinha, ela queria receber Jesus bem, ter a casa limpa, ter uma comida típica para Jesus. Mas sua irmã Maria, no entanto, estava tomada, né, pelo desejo de estar perto de Jesus, aos pés de Jesus, né? O seu tempo ela estava gastando para ouvir Jesus, ela estava empregando o seu tempo para ouvir Jesus. Isso trouxe assim uma grande ansiedade a Marta, a irmã de Maria, com a qual muitos de nós podemos nos identificar, porque é uma situação que quase passa como uma controvérsia em muitas formas de interpretar, mas Lucas capítulo 10, versículo 40 a 42 diz: Marta, né, sobrecarregada de muitos serviços, aproximou-se dele e disse, do Senhor, disse o seguinte: Senhor, o Senhor, tipo assim, com uma intimidade maior, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe eu sozinha para te servir? O Senhor não se importa? Você não acha errado eu estar se servindo só? Diga para ela, para que me ajude a te servir, né? Em outras palavras, fique aí com seus discípulos que a gente vai preparar as coisas para o Senhor. O Senhor disse a ela a resposta, né? Aí usando ainda 2 vezes, Marta, Marta, uma advertência, né?
Você está ansiosa e preocupada, fadigada com muitas coisas, né? E, na verdade, a necessidade de apenas uma, é necessário uma só. Uma das melhores coisas você está deixando passar. Maria escolheu a melhor parte e não será tirada daqui, né? Na vida de Marta, na verdade, vemos a importância de equilibrar o serviço com a adoração. Nesse episódio a gente vê a importância de equilibrar o serviço e a adoração. E isso percorre por toda a Bíblia. Existem muitos episódios em que as pessoas estavam ansiosas com seus afazeres, com suas ocupações dentro do serviço na obra de Deus e no reino de Deus, quando Jesus nos chama para perto para apenas relaxarmos e ouvirmos suas palavras que saem de graça de sua boca e adorarmos o Senhor em todo o tempo, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e digno de todo louvor, digno de ser louvado, adorado. Então isso é uma palavra muito importante que a gente tem que parar para refletir. A ansiedade acontece na vida dos melhores, mas a questão é o que fazemos com a ansiedade. Não podemos viver e nos entregarmos a ela, porque ela costuma virar depressão, tira o sono, desencadeia uma série de enfermidades, né, cardíacas, enfermidades de tantas outras origens e natureza que acaba nos destruindo. Então, que esse sábado, se você estiver ansioso, fatigado, se você estiver preocupado, estiver passando aí por um momento em que você acha que está tudo errado, está tudo um caos, pare de focar no que não presta, no que não está acontecendo. Foca naquele Cristo que está na tua casa agora, está com você agora, e Ele está trazendo uma palavra para o teu coração. Receba essa palavra para o teu coração. Por que você está ansioso, fadigado com tantas coisas, sendo que você precisa só de uma, né? Que é estar na presença dEle, né? Escolha a melhor parte. Jesus não estava falando que o serviço de Marta não era importante, estava falando que Maria soube escolher melhor. Então temos que equilibrar as coisas. Trabalhar é bom, mas também servir a Jesus, servir ao Senhor, adorar a Deus faz parte também da nossa vida, para que tudo se equilibre e se vá bem. Eu falei sobre ansiedade, falei sobre depressão e falei sobre sintomas decorrentes dessa fraqueza humana, que é bem humano mesmo, porque Jesus não teve isso, né? Mas Deus é Deus, homem é homem, né? Mas nós temos que aprender com Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz e grande amor, um bom dia, um bom final de semana a todos vocês, em nome de Jesus. Amém?